A paz do Senhor Jesus aos irmãos, Deus abençoe. É o segundo vídeo sobre transição, sobre a parte que diz respeito. Agora eu vou falar sobre o Evangelho. É dito em muitas chamadas igrejas que pregam o Evangelho, mas cada uma na sua doutrinação, na sua conduta, nos seus costumes. Enfim, são muitas vozes, fica difícil a gente saber, porque todos dizem que estão falando através do Espírito Santo, é difícil a gente saber quem realmente está falando através do Espírito Santo. Porque são pregações distintas, falando sobre o mesmo assunto, né? E essa parte de transição, essa parte de a gente saber quando começa o Novo Testamento, quando termina o Velho Testamento, né? Porque é Nova Aliança, porque é Velha Aliança, isso ela tem que ficar notório aos irmãos. É dito na Palavra de Deus pela boca do próprio Senhor Jesus que a Nova Aliança, né, seria conforme a consagração do sangue dele, né? Ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, né, da nova aliança que será derramado por vós, né? O sangue da aliança, que o vinho representa o sangue. Pois bem, é notório a gente perceber, quando a gente examina cada denominação, cada povo que se diz igreja, cada grupo, que eles prezam e falam e afirmam, não está falando pelo Espírito Santo, que estão com a verdadeira doutrina, mas a doutrina de Deus, ela é multiforme, ela tem vários significados, várias doutrinas, e todo mundo pode usar a sua. A doutrina do Senhor é uma só doutrina. Acreditamos e é zeloso e é correto dizer que o Senhor existe uma só doutrina. É uma doutrina onde tem normas, né, ensinos. A doutrina é um conjunto de coisas passadas para a igreja. Por exemplo, modo de viver, o que falar, sobre o que falar, modo de como se comportar, tanto entre os crentes como entre os infiéis, sua conduta, prezando sempre a palavra de Deus, se está alinhado com a palavra de Deus. E muitas denominações, elas estão alinhadas com essas diretrizes da palavra de Deus. Porém, hora outra, ela dá uma pensada, uma pescada lá na velha aliança, né, conforme está escrito lá na letra, e traz, né, para os dias de hoje, para aplicar na sua denominação, né, no seu grupo religioso, doutrinas da lei, que Jesus não passou para os gentios. Na verdade, Jesus Cristo veio como ministro da circuncisão por causa da promessa aos pais, e não foi ensinado também, né, depois de Jesus Cristo morrer, ressuscitar e assentar à destra da majestade, como diz Estevão, não foi ensinado pelos apóstolos. Não foi ensinado pelos apóstolos para os gentios observar dízimos, né, ofertas conforme a lei, guarda dia de sábado, essas coisas todas. Não tem esse mandamento. Não tem um só versículo ao qual os apóstolos falam para os gentios obedecer isso. Muitas coisas que nós devemos guardar, né, muitas coisas mesmo, está relatado nas cartas apenas de Paulo, né, e algumas outras coisas em João, em Judas, em Timóteo, né, em Pedro. Muitas coisas a gente vê em Atos dos Apóstolos, como foi o processo de conversão, de batismo, né, que é o princípio elementar da doutrina de Cristo, batismo das águas, imposição de mãos, né, juízo eterno, né, os batismos, é o princípio elementar da doutrina, ou seja, a base, né. E muitas outras coisas a gente vê a respeito dos dons nas cartas de Paulo aos Coríntios. Pois bem, Atos mostra como é que a igreja se comportou, como foi os seus trâmites, como foi seus desenvolvimentos, como foi as suas transições, o que é que os apóstolos não entendiam, passou a entender, o que é que os judeus convertidos e os apóstolos
não sabiam o que era para praticar, começaram a praticar, o que era para abandonar pela letra da lei. E a gente vê isso na carta do apóstolo Paulo a Gálatas, a Romano, né, Éfeso, o autor de Hebreus fala muito sobre a superioridade da nova aliança para a velha. Isso tudo são aprendizado, né? A gente não pode pensar aqui um pedaço aqui de uma carta, outro pedacinho de outra carta para dar força a uma doutrina de um sistema religioso, de uma denominação, de um que se chama igreja. A gente tem que pegar num todo, né? Porque a igreja é edificada não por lei de Moisés. A igreja é edificada pela doutrina dos apóstolos, tendo como Cristo a principal pedra de esquina. A gente tem que ter esse carinho, esse zelo, né? esse cuidado, como a gente tem um filho com a lei do Senhor. Um carinho, um cuidado, um zelo. Né? Que é a palavra mais próxima ao Senhor é o zelo, o cuidado, né? Zelar pelo que é honesto, correto, não ir além do que está escrito. Né? E sempre entender que a lei de Moisés foi uma coisa, né? A graça do Senhor é outra. A lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade veio para o Senhor Jesus. Né? E não foi explicado, como eu falei no outro vídeo, logo de tudo. Né? Os apóstolos precisavam receber o Espírito Santo, precisavam ser lapidados. E depois dessa lapidação, eles começavam que eles poderiam começar a lapidar outros. A gente tem que ter essa consciência, esse discernimento para ver. Né? Versículo isolado é problemático, ou seja, no que entendo da palavra de Deus, é errado pegar um versículo isolado e formalizar uma doutrina, um ensino, sem fazer considerações, sem ver cada caso. Né? Basicamente, a doutrina dos apóstolos está firmada, né, na fé, né, primeiro o arrependimento, batismo nas águas, receber o Espírito Santo e caminhar nas demais coisas. Paulo, ele falou, né, para a igreja gentílica que o apostolado foi dado a ele, dos gentios, assim como Pedro da circuncisão. Né? Isso é notório e claro nas escrituras, quando o apóstolo Paulo relata. O próprio Pedro fala que Deus deu uma sabedoria a Paulo, aonde tem pontos difíceis de entender, que os indoutos, né, tossem, e tossem para a sua própria condenação. Se alguém tosse a palavra de Deus para a própria condenação, quanto mais ele ensinando aquilo que ele aprendeu torcido. Porque para aprender as coisas de Deus, primeiro a gente tem que ter o conhecimento, na leitura, meditação, na palavra. Depois tem que começar a entender, compreender pela sabedoria, às vezes é o dom que Deus dá. E depois para discernir os pontos difíceis de entender, a qual Paulo fala que o apóstolo Paulo recebeu. Pedro fala, né, que o apóstolo Paulo recebeu. Que os indoutos tossem. A gente tem que se preocupar nessa parte. A palavra também ensina pelo apóstolo Paulo que a gente não deve ter conteúdo de palavra. E não é entrar em debate sem instrução. O que é debate sem instrução que seria bom? A gente falar de coisa que ainda não compreende direito. A gente tentar ensinar, querer convencer as pessoas coisas que a gente não entende direito. Fica meio superficial, né? E a gente não vai ter resposta para falar. O evangelista é aquele que entende as doutrinas elementares de Cristo, né? A base, e às vezes até acrescenta mais outras coisas. Não acrescenta algo que é fora da Bíblia ou extra-bíblico, mas acrescenta entendimentos que a própria palavra revela, porque a palavra interpreta a palavra pelo Espírito Santo. Né? Não interpretações difíceis. A Bíblia, na maioria das partes, ela é fácil de compreensão, porque ela foi feita para pessoas simples. Mas tem pontos difíceis que precisa do dom, do discernimento do Senhor mostrar, ensinar, para a gente venha a compreender. Então, por causa de falta de compreensão, de unidade, de zelo, de oração junto, de buscar diante do Senhor o que deve fazer, como os apóstolos fizeram em Atos 15, né, a qual o povo queria botar a lei sobre os gentios, e Paulo foi lá, teve uma grande contenda, e o Espírito Santo determinou 4 coisas que eles deveriam guardar, basicamente naquele período logo de começo, depois veio as demais. E no começo era guardado que era sufocado aos ídolos, da prostituição, da carne sacrificada aos ídolos, que é o demônio, né? E do sangue. Então era sangue, carne sufocada, morrida sufocada, carne sacrificada aos demônios, que é os ídolos, e prostituição, né? Ou seja, a prostituição é aquilo que a gente faz, tanto casado como adultério, como solteiro, fornicação. Isso é um tipo de prostituição. A prostituição entre solteiros é o sexo antes do casamento.
E a prostituição entre os casados é o adultério, onde você trai o seu cônjuge. Mas eu não quero falar disso particularmente, é só para entender. Então esses 4 mandamentos foram decretados para os gentios. E entregaram essa carta a Paulo, e Paulo saía na igreja e entregava essas cartas. A igreja gentílica, e a igreja gentílica se agradava com esses mandamentos. Depois o Paulo começou ao discipulado, foi ensinando, ao ponto de chegar, né, à parte da transição dos dízimos, das ofertas, né, que o povo hoje queria aplicar, e na verdade não existiu coletas, né, existiu uma oferta voluntária de amor para os santos que estavam em Jerusalém, toda a parte que fala de contribuição estava limitado nisso, a não ser a parte do obreiro, né, que o apóstolo Paulo fala que tinha direito de receber, mas não abusou desse direito de receber como obreiro, né, e ele, como era apóstolo, né, era alguém que não tinha pousada certa, era impossível ele ficar trabalhando. Mesmo assim, ele abriu mão desse direito e se sustentou, tanto ele como outros que estavam com ele. Amém? Na parte de transição, a gente precisa saber dessas coisas. Precisa saber que a lei é sombra de coisas futuras, o sábado é sombra de coisas futuras, ele não é uma realidade exata, porque na glória não se tem dia nem noite, na glória não vai ter dia semanal. Então o sábado representa algo espiritual, né? Sombra, ele representa a salvação eterna, o sábado eterno, a qual todo filho de Deus entra, fisicamente falando, quando crê, e depois que passa para a glória, ele continua, porque o sábado do Senhor ele é eterno. Não é esse sábado da semana que os judeus guardam, essa era a figura. É da mesma forma que dízimo também é figura de algo. Tudo na lei são sombras de coisas futuras, né? A gente tem que entender o que representa essas coisas para poder aplicar, né? Se eu começar a aplicar coisas da lei, como diz o apóstolo Paulo, da graça tem de caído. Se a gente quer se justificar praticando coisas do mandamento da lei, da graça tem de caído. Uma das outras coisas na transição, para acrescentar essa parte aí, é os templos que foram construídos. Os templos, segundo a palavra de Deus, é um filho de Deus. A igreja, que quer dizer eclesia, ela é um ajuntamento de pessoas, ou seja, quando 2 pessoas, em nome do Senhor, com sinceridade de coração, com simplicidade, se reúne, mesmo não entendendo o profundo de Deus, o Senhor está ali no meio, e é o Senhor que vai ensinar, é o Senhor que vai capacitar, é o Senhor que vai fazer o altar espiritual a qual aquelas pessoas estão reunidas. Então, tudo que hoje existe nas denominações são sombras lá da lei. Altar de madeira, púlpito, cadeiras diferenciadas, porteiro, levita, essas coisas todas são sombras de lá da lei. Eles tiraram da Igreja Católica, que copiou essas coisas lá da lei, e as denominações evangélicas copiaram da Igreja Católica, mudando só um pouco a estrutura, né? Mas basicamente é tudo igual, é porteiro, é levita, senta de um lado, senta do outro, tem um altar lá à mesa, tem os bispos, e hoje é os presbíteros, né? Os bispos católicos e os presbíteros lá atrás, fazendo aquela separação entre o ministério e o povo leigo, mas na verdade a igreja todo mundo estava junto e o ministério estava dentro, né, da própria igreja. Ele não fazia separação de forma, nem de cor, nem de lugar, não existia isso, na verdade não existia denominação, não existia essa estrutura física, não que seja errado, desde que se pregue o que é correto, não coloque a responsabilidade desse peso que é gasto nessa estrutura denominacional criada, que muitas vezes ela serve para afligir os que não pertencem a uma denominação. Tipo, você só é reconhecido como um crente verdadeiro se estiver inserido dentro desse projeto, dessa forma que eles estabeleceram, que é dentro de 4 paredes, né? Lá é o local que se deve adorar, né? Quebrando o que Jesus Cristo disse, que não existe um local onde a gente deve adorar. Onde se estiver reunido um verdadeiro adorador, ali o Senhor está no meio. E Deus está buscando essas pessoas que adorem em espírito e em verdade. Amém? Eu vou parar para o texto, o vídeo não ficar muito longo, né? Para a gente continuar em outras partes aí de transição. Eu fiz assim um aparato nas questões de transições, pensando no canto, pensando no outro, né? Não citei aqui os versículos para não ficar uma coisa enfadonha, uma coisa repetitiva, mas eu vou sim citar os textos em outra parte, tá bom? Se Deus assim